E a gente fica assim impressionado, a gente que não estava acostumado, né, a acompanhar tudo isso. Então, quando a gente começa a entender essa inteligência do todo, né, a inteligência que a natureza, a inteligência de que tudo que foi criado por Deus é em perfeita harmonia e abundância, a gente começa a entender que, como somos filhos, né, e parte da criação, a gente pode viver essa realidade sim. Tá? Mas, infelizmente, o inconsciente coletivo trouxe para a gente o quê? Que felicidade é só de vez em quando, né? A gente tem os picos de alegria, eu tenho os picos de felicidade, mas é normal, né? Viver na escassez, é normal viver em relacionamentos com desafios, né? É normal a gente fazer o que não gosta. Então a gente acabou criando como se isso fosse o natural do ser, né? Mas não. Quando a gente está vivendo em desarmonia, quando a gente não está feliz, quando a gente tem doenças físicas, emocional, quando a gente está com questões financeiras, a gente vive na escassez, é porque realmente algo não está bem. É porque a gente está em desequilíbrio com a nossa energia natural do ser. Tá? Então, a constelação familiar e várias outras terapias que hoje a gente percebe que tem, né? Acho que vocês também conhecem várias outras terapias que têm ajudado muito, né? É porque realmente a gente chegou no momento onde o planeta precisa sair desse inconsciente coletivo de que é natural sofrer, né? Então, a constelação ela vem ajudar por quê? Porque às vezes essa dificuldade de viver a vida com facilidade, com felicidade, né, com realização na maior parte da nossa vida, é lógico, vai ter picos que a gente vai viver, ele está passando por um certo desafio, mas eu posso de repente dar um significado para aquele desafio, né? É uma coisa que dá muito certo para mim, né? Lógico que cada pessoa tem ali as suas crenças, né? Tem ali os seus padrões de comportamento, mas eu falo para vocês que é uma coisa que eu consegui reprogramar na minha mente, porque eu já fui lá no passado uma pessoa que punha muita intensidade no sofrimento, né? Só que na realidade é aquilo que eu falo, não estou desmerecendo o sofrimento de ninguém, tá, pessoal? Mas eu falo para vocês que quando a gente começa a olhar para os desafios como um aprendizado e não mais como um sofrimento, a gente já começa a pôr leveza nas coisas, porque eu posso passar pelas situações sofrendo, ou eu posso passar pela mesma situação, de repente, ali com mais leveza, uma consciência entendendo o quê? Né? Que o universo, que Deus, que a criação não conspira contra a gente. Tudo que acontece na nossa vida tem uma origem, né? E às vezes a gente está vivendo aquela situação por alguma crença que a gente tem ou porque a gente precisa aprender algo com aquilo. E quando a gente fica resistente, fica com raiva, né, ou fica reclamando daquela situação de desafio, o que que a gente está falando para o universo? Não aprendi, manda mais. Né? É essa leitura que o universo faz, ele vai mandando mais. Está reclamando? Manda mais. Está reclamando da falta? Manda mais. Então, é simples a linguagem do universo, é mais do mesmo. Então, tudo que eu vibro, eu atraio. Então, quando você começa a entender essa inteligência, você começa a ter o quê? Autorresponsabilidade e sair, né, do lugar de vítima, né, do lugar de que você não tem o poder de mudança, porque senão a gente vai viver como se fosse uma marionete, né? Então a constelação, ela vem trazer para a gente essa possibilidade da gente entender dessas crenças, principalmente as crenças sistêmicas, né, que são as crenças do nosso sistema familiar, porque é uma coisa muito forte em nós, né? Segundo a constelação familiar, a nossa necessidade de pertencimento, de fazer parte do nosso sistema, está acima da nossa sobrevivência, né? Da nossa necessidade de sobrevivência. Então, olha isso, como que uma coisa pode ser mais forte que sobreviver? Pertencer, né? Se a gente não se sente pertencente, se a gente não se sente fazendo parte do nosso sistema familiar, mas a gente não tem motivação de viver mesmo, né? O nosso eu, mais que o nosso racional, não, tá tudo bem, meus pais têm lá as questões deles, né? Eu tô aqui na minha, mas lá no nosso âmago mesmo, no nosso fundo do nosso, né, do nosso ser, a gente sofre com isso. Porque a gente tem essa necessidade de pertencer, e por essa necessidade, então, a gente começa a honrar esses padrões. Se meus pais, meu sistema familiar não teve prosperidade, como que eu posso ter? Né? Se meu sistema familiar não teve sucesso no campo profissional, como que eu posso ser um profissional de sucesso? Então, a gente vai entendendo que se realmente a gente não está vivendo aquilo que a gente merece viver, então a gente está em desequilíbrio, né? Ou por fidelidade ou por compensação. Então, a ferramenta da constelação familiar consegue trazer para a gente essa consciência. Então, hoje a gente vai trabalhar em específico esses bloqueios no padrão da felicidade, porque às vezes a gente cresceu vendo, né, brigas, desafios, sofrimentos, escassez, né, um monte de coisas que faz com que a gente deixe de acreditar que essa felicidade é uma coisa que está disponível, né, um padrão de comportamento que
a gente não cresceu não vendo, né? Não assistindo essa felicidade. Então, hoje a gente consegue ter essa possibilidade de desvincular, para que a gente possa, então, sozinhos, né, escolher fazer diferente e honrar os nossos pais antepassados na felicidade, porque eles tiveram muitos desafios, né? Nós hoje temos, mas é bem pouco perto do que eles tiveram, né? Até brinco com meus clientes, né? Não falem para mim nunca que não tá fácil para ninguém, que tá difícil para todo mundo. Eu odeio essas duas frases. Para mim, hoje, essas duas frases é a coisa mais incoerente que existe, porque, gente, a vida não tá difícil para todo mundo, não. Não tá difícil para nossos ancestrais que tinham que caçar para comer, né? Plantar para colher e comer, que tinham que, né, andar quilômetros e quilômetros, às vezes não tinha nem cavalo, tinha que ser a pé, né? Para tomar a notícia de alguém da família, mandava uma carta que demorava 3 meses para chegar. Hoje a gente tem tudo na nossa mão, né? Você quer uma comida, tá com fome, você pega ali o celular, meia hora a comida já tá pronta, quentinha na sua porta, né? Você vai comprar as coisas, chega na sua casa, né? Você precisa sair, você não quer pegar ônibus, o carro tá te esperando na porta da sua casa para deixar você na porta de onde você vai descer. Então, olha a vida, com tanta facilidade que a gente tem, e às vezes a gente vai deixando de valorizar essas coisas, né? E por isso que a gente às vezes também começa a viver uma vida de infelicidade, porque a gente não consegue dar valor para coisas simples assim, né? Então, por exemplo, energia elétrica, né? A água que jorra da nossa torneira com abundância. Já ficaram sem água alguma vez? Já fiquei uma vez, uma única vez na minha vida. Gente, que desafio que é não ter água, né? Ficar 2, 3 dias sem água na torneira, sem água para lavar, sem água para tomar banho, sem água para fazer as coisas necessárias, né? A energia elétrica aqui, né? Tem muita gente passando por essas situações de energia, falta de energia elétrica. Então, são coisas tão abençoadas que a gente tem, e quando a gente começa a aprender a começar a ter gratidão e alegria por essas coisas, né, que são importantes, mas para a gente tem tanta coisa à nossa disposição que a gente não dá valor para essas coisas, né? Então a gente começa a entender que eu posso até começar a buscar trabalhar a felicidade já olhando para essas pequenas coisas que a gente tem, né? Você vai exercendo essa energia, né, de se sentir feliz e agradecido por tudo aquilo que já é abençoado, né? Então, às vezes a felicidade já está aqui, mas depende também do meu olhar para ela, né? Porque eu estou olhando só para a falta, estou olhando só para aquilo que não está bom. E aí realmente a gente deixa de, né, de olhar para aquilo que já é abençoado. Gente, é muita bênção, né? A gente tem muita bênção, a gente tem muita bênção mesmo. Se a gente for parar para analisar, a nossa vida é muito maravilhosa. Tem os desafios, tem os aprendizados, tem, né? Mas que a gente possa então começar a refletir mais, que eu já posso, né, viver essa realidade de felicidade, basta com que eu mude o foco do meu olhar para as coisas que eu já tenho.